Gente, aliás, o que eu vim falar para vocês aqui é algo importantíssimo da parte de Deus. E tem a ver justamente com o nome. Tem a ver com a sua identidade. Se alguém me chamar de Rafael Migolski, não sou eu. É estranho, mas não sou eu. Se alguém me chamar de Rafael Migolski, é estranho, mas não sou eu. Agora, se você me chamar de Rafael Migovski, aí eu sei que sou eu. É uma questão de identidade. E você sabia que a Bíblia também fala sobre a sua identidade? Você tem alguns nomes especiais. Eu quero ler para você o texto de Mateus 5. Quem tem a Bíblia aí, pode abrir. Mateus capítulo 5. Vamos ler no versículo 13 ao 16. Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. Diz o seguinte: vocês são, presta atenção na identidade de vocês, hein? Vocês são sal da terra. Se o sal não tiver sabor, ele não vai servir para nada. Vai ter que ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Olha a segunda identidade de vocês. Vocês são a luz do mundo. Vocês são sal e vocês são luz. Não se pode esconder uma cidade que foi construída no alto de um monte, porque todo mundo vai ver. Nem pode acender uma luz e colocar debaixo da cama. Imagina você chegando no seu quarto, todo escuro, aí você liga a luz, e a luz, ao invés de ser instalada no teto, foi instalada debaixo da tua cama. Você consegue enxergar alguma coisa? A luz serviu para iluminar seu quarto? Não. Não se coloca uma luz debaixo da cama. Você coloca ela em um lugar que ela pode iluminar toda a casa. Da mesma forma, a luz de vocês precisa brilhar diante dos homens, para que eles vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o seu Pai que está nos céus. A Bíblia está dizendo que você tem duas identidades. Você é sal e você é... Está muito fraco. Você é sal e você é... Sal e luz. Já comeu uma batatinha sem sal? É bom ou não? É mais gostosa com sal, não é? Você vai fazer diferença nesse mundo. A Bíblia está falando que você tem uma identidade muito bem marcada. Você foi colocado aqui nesse mundo, não foi para perder tempo jogando videogame não. Você foi colocado nesse mundo, não é para ficar aguentando o seu professor chato ou seu colega de sala chato. Você foi colocado nesse mundo para fazer diferença. Cutuca a pessoa que está do seu lado. Você, fala para ela, você foi chamado para fazer diferença. E para fazer a diferença, Deus te deu uma identidade. Quem você pensa que é? Quantos participaram dessa série de mensagem aqui? Quantos fizeram seu paper toy aí bonitinho? Vai ter concurso, hein, gente? Prepara seu paper toy. Quem você pensa que é? Você tem uma identidade. Você precisa cumprir com a sua identidade. E para cumprir com essa identidade, Deus te deu poderes. Presta atenção. Quando eu falo de poderes aqui, eu estou falando de poder muito maior do que o de Harry Potter. Alguém aqui já leu o livro do Harry Potter? Ouviu o filme? O poder que Deus está te dando é muito maior do que o do Harry Potter. Quantos aqui já leram Percy Jackson? Ouviram o filme? Percy Jackson é um semideus. É um filho de um Deus, filho de uma humana. Você é filho de Deus. E não é o Deus do mar. É o Deus do céu, da terra e do mar, de todas as coisas. O seu pai é muito mais poderoso do que o pai do Percy Jackson. O seu pai te dá um poder muito maior do que o do Percy Jackson.
Quando o pastor Fabiano pregou aqui ontem sobre poder, é sobre isso que ele está falando. Quando a gente fala de poder, você já associa com o reino das trevas. É Percy Jackson, é Harry Potter, mas o seu Deus é maior do que todas essas coisas. E Ele te deu um poder para você fazer diferença nesse mundo, amém? Amém ou não amém? Você precisa fazer diferença. Você tem uma identidade. Eu também tenho uma identidade. Eu só vou precisar tirar porque eu preciso pregar, tá? Eu não tenho visão de raio-x. Isso é do super-homem. Gente, o sonho da minha vida era ser um super-herói. Já falei para muitos de vocês isso aqui. Sempre quis ser um super-herói. Parece um sonho bobo de criança, mas quero ver, seja sincero, quantos aqui já sonharam em ser um super-herói? Quantos aqui queriam ter poder e salvar o mundo? E eu descobri que foi exatamente essa identidade que Deus me deu. Ele me fez um super-herói para salvar o mundo. O superpoder do sal e da luz é para transformar esse mundo. Obrigado, Laurinho. Você está com o seu esboço aí, irmãos? Então você vai anotar aí as palavras que eu falar e você vai fazer um desenho, para você lembrar sempre. Se você não gosta de desenhar, pode só escrever. Ok? E se você não tem muita criatividade para desenhar, vai ter uns desenhos ali para te inspirar, tá bom? Olha só. Você precisa ser um herói. Deus te chamou para você ser um herói. Ele quer que você transforme essa nação. Ele quer que você mude o mundo. Ele quer que você use o poder que Ele te deu para você transformar toda a realidade, salvar vidas. Desde pequenininho, eu sabia que Deus queria que eu salvasse vidas. E teve um momento na minha vida que eu vi claramente isso acontecer, ou melhor, quase acontecer. Quando eu era criança, estava passando ali do ensino infantil para o ensino fundamental. Do 5º ano para o 6º ano. Quantos estão no 6º ano aqui? Antigamente o 6º ano era chamado de 5ª série. E o 5º ano de 4ª série. Nesse momento, eu estava numa transição. Lá no ensino infantil, a gente tem um tio só que a gente chama de professor, para todas as matérias. Ele é o mesmo professor de matemática, o mesmo de português, o mesmo de ciências. E aí ele é bonzinho com você, porque como ele é professor de tudo, ele dá as tarefas bem dosadas. Ele sabe que ele te deu muita tarefa de matemática, então ele vai te dar pouca de português. Mas quando você vai para o ensino fundamental, aí não é só um professor não, são vários. Um para matemática, um para português, um para ciências, e todos eles acham que são os únicos professores, e querem enfiar a matéria em você. Não é assim? Eu não. Olha lá. Olha só, gente. E o pior, lá no ensino infantil, você levava lancheira para a escola e estava tudo bem. Quando você chega no ensino fundamental, ai de você se levar lancheira para a escola, você é zoado para o resto da tua vida. Eu sei bem o que é isso. Eu cheguei lá na minha doce inocência com a minha lancheirinha, com meu iogurte, meu chocolate, meu pão, e todo mundo começou a rir da minha cara. E a mudança que eu tive do ensino infantil para o ensino fundamental, foi também uma mudança bem dura, porque eu estudava numa escola particular, numa escola que tinha ensino cristão, uma escola onde seu professor era crente, onde a servente era crente, onde a moça da lanchonete era crente, onde se bobear o cachorrinho lá era crente, todo mundo era crente. E aí,
Quando eu terminei o ensino infantil, fui para o ensino fundamental, eu fui para uma escola do estado, não tinha nada de crente. E eu fiquei até feliz com isso, falei, poxa, agora finalmente eu vou poder ser um super-herói. Agora finalmente eu vou estudar com pessoas que não conhecem Jesus. Eu já sei o que eu vou fazer. Agora eu vou ser um aluno exemplar. Agora eu vou tratar todo mundo muito bem. Agora eu vou fazer as minhas tarefas. Agora eu vou começar a estudar. Vou ser o aluno mais inteligente da sala. E vou poder ajudar aqueles que tiverem com problemas ou dificuldades. Eu vou ser um aluno exemplar para poder salvar as pessoas. E eu me achava o máximo. Eu me achava o super-herói. Porque eu ia salvar pessoas. E foi aí que eu dei o primeiro passo para, ao invés de ser um herói, me tornar um vilão. Eu cometi o pecado do orgulho. Achar que pelos poderes que Deus tinha me dado, eu era alguém superior aos meus colegas. Isso é uma coisa que todo mundo chama de religiosidade. Religiosidade. Isso apaga a nossa chama. A conferência é a todo vapor, porque o fogo do Espírito Santo, unido com a água da vida que um dia te salvou, vai gerar esse vapor, e vai fazer você andar e caminhar numa jornada muito forte. Só que a religiosidade, ela apaga esse fogo, e faz você parar. E foi isso que eu percebi. Sabe como? Preste atenção, porque você pode estar fazendo isso também. Havia um menino, lá na minha sala do ensino fundamental, chamado Rodinei. Esse cara, ele provavelmente era um aluno repetente, porque todo mundo ainda era baixinho, ele já era grandalhão. Ele tinha uma cicatriz na testa, um dente lascado e uma cara de psicopata terrível. Esse era o Rodinei. E o pior, o Rodinei era extremamente briguento. Gostava de uma briga aquele cara. Se amarrava em bater, em brigar e arrumar encrenca. E o pior, ele era o terror dos professores. O Rodinei era meu oposto. Eu queria ser um bom aluno. Ele queria ser um péssimo aluno. Eu queria ser o queridinho dos professores. Ele queria ser o terror dos professores. Eu queria estudar e me dedicar e fazer as coisas certas. Ele não sei nem porque ia para a escola, porque para estudar não era. Era só para zoar o barraco. E eu comecei a ver o Rodinei como meu inimigo. Como meu inimigo. Eu tinha medo dele. E queria ficar longe dele. Afastado de tudo. Rodinei era um cara até engraçado às vezes. Uma vez eu quase fui na diretoria por causa dele. Lá na aula de laboratório, ele pegou o esqueleto e começou a brincar com o esqueleto imitando um professor. Ele virava a cabeça do esqueleto para um lado e para o outro, aí mexia a mandíbula dele falando, silêncio! Eu comecei a rir uma hora, que o professor começou a olhar para todo mundo, você, para a diretoria, aí eu me escondi rapidinho ali, rindo do Rodinei, o professor não me vê. Quase fui na diretoria por causa daquela criatura abominável. Eu tinha raiva do Rodinei, medo e raiva. Eu via ele como um grande inimigo a ser combatido. Um belo dia, a professora pediu para a gente se dividir em grupo e fazer uma maquete. E eu não sei por que cargas d'água o Rodinei foi cair na minha equipe. Com certeza não fui eu que convidei. Talvez ele tenha faltado no dia, e aí aqueles professores que gostam de ficar colocando os alunos terríveis junto com os outros alunos, colocou ele no nosso grupo. Aí o meu amigo, tinha um amigo nerd lá, ele estava desesperado. A gente tinha marcado para fazer o trabalho na casa dele. Ele estava lá desesperado. Meu Deus, o Rodinei vai na minha casa. Ele vai zoar com meu pai, ele vai zoar com a minha mãe, ele vai me bater, ele vai fazer um monte de coisa ruim. E o pior, ele vai fazer o trabalho, a gente vai ter que fazer o trabalho por ele e ainda colocar o nome dele, senão ele vai bater na gente. Ele estava desesperado. E a gente tentando acalmar ele, calma, você acha que o Rodinei vai? Ele nem vai aparecer. Ele não quer saber de nada com nada. E para nossa surpresa, quem que estava lá na hora de fazer o trabalho? O Rodinei. Só que ele estava com uma maquininha de cortar isopor, que ele deve ter pegado emprestado da sua mãe. E levou a maquininha para a gente fazer o trabalho ali de escola e cortar isopor. Aquela maquininha, gente, era divertidíssima.
Você ligava ela na tomada, ela esquentava um fiozinho para cortar isopor. A gente ficava brincando de jogar o isopor, ele derretia todinho naquele fiozinho. A gente começou a ficar brincando com a maquininha. Moral da história, quem fez o trabalho todinho foi o Rodinei. A gente não fez nada. E o negócio mais interessante é que o Rodinei, ele demonstrou ser um cara bem simpático, sabe? Deixou a gente muito à vontade, fez piadas, brincou com a gente. Apesar de ele ser o garoto encrenqueiro da escola e estar na casa de um dos garotos nerds da escola, ele deixou a gente muito à vontade. Foi muito divertido estar com o Rodinei aquele dia. E eu realmente queria muito dizer para vocês que eu e Rodinei nos tornamos grandes amigos depois daquele dia. Mas a coisa não foi bem assim. Sabe por quê? Por conta da minha religiosidade. Tentar parecer um crente, ao invés de ser um crente. Tentar parecer, ter um fogo dentro de mim, que não existia. Sabe o que eu fiz? Na minha cabeça era assim: Rodinei, você na escola continua a mesma coisa, você na sua e eu na minha. A gente não se mistura. Porque como pode eu, uma criatura crente, filho do Deus vivo, ficar com uma criatura podre como você? Vai fazer mal para a minha imagem. Eu não vou ficar andando com você lá na escola. Imagina, o garoto certinho, andando com o garoto problema. Vai ser péssimo para a minha imagem. Eu não vou conseguir ser um herói assim. Então, na escola, eu me mantive ainda afastado do Rodinei. O ano acabou, nós caímos em salas diferentes, e nos tornamos apenas rostos comuns na escola. Coisa que acontece com os melhores amigos, quanto mais com os inimigos aí da vida, como o Rodinei era. Meio amigo, meio inimigo. Só que depois de alguns anos, lá para o oitavo, nono ano mais ou menos, ele caiu na minha sala de novo. Só que os anos já tinham passado, eu agora não era baixinho, Rodinei, altão e grandalhão. Eu agora já tinha uma altura que nem do Rodinei, era forte tanto quanto ele. E aí aquela criatura abominável, chega perto de mim, no início das aulas, segura forte no meu braço, assim como quisesse arrumar encrenca, e falou assim: "E aí, Mauricinho?" Mauricinho era o meu apelido da quinta série, por causa do meu cabelo, que eu andava repartidinho assim. Só que é o seguinte, gente, em um ano a gente tem em média uns 3 apelidos, porque a gente muda. Aliás, pensando agora, todos os meus apelidos estavam associados com o meu cabelo. Era Mauricinho, era Iguana, quando eu cortei espetado, um monte de coisa lá. Mas enfim, as pessoas mudam. E ver o Rodinei crescendo para cima de mim, querendo arrumar encrenca, e me chamar pelo apelido da quinta série, tenha dó, né? Eu vou mostrar para esse cara quem é que manda. Sabe o que eu fiz? Eu fiz uma cara de bravo, e olhei para ele assim, ó. Pá! Solta o meu braço agora! Aí ele soltou meu braço e falou: "Ih, pensa que é gente!" Mas aí eu falei assim: mostrei para ele. Mostrei que eu não tenho medo dele. Pode ter zoado com a minha cara, mas eu agora mostrei que eu não tenho medo dele. Se ele vier me enfrentar, vai ser em pé de igualdade. Eu não sou mais aquele molequinho da quinta série, Mauricinho, não. Hoje, gente, pensando com mais maturidade, eu sei que era o jeito do Rodinei de chegar e falou: "E aí, Rafael? Faz tempo que eu não te vejo, desde a quinta série, né?" Mas na época, eu não tinha maturidade para perceber isso. Então achei que era uma ofensa que ele estava me fazendo. Enfim, passamos aquele ano na mesma condição. Ele na sua e eu na minha. Eu não podia queimar minha imagem do certinho, do crentinho, do filho de Deus, para poder chegar perto do garoto encrenca da escola. Aliás, o Rodinei, gente, era tão encrenqueiro que ele arrumava encrenca até com seus amigos. Ele tinha uma gangue lá, pessoas que andavam sempre com ele. Tinha um menino chamado Alexandre. Ele tinha um problema de crescimento e crescia 1 centímetro só por ano. Vocês dá para imaginar quem que era o mais baixinho da sala, né? Não era à toa que ele recebeu o apelido de Ratinho. Um dia, o Rodinei me pega o Ratinho, que era truta dele, que era brother dele, e me pendura o Ratinho numa corda amarrado na pilastra da escola. Bem na hora que ia bater o sinal. Bateu o sinal, todo mundo saiu da sala para trocar de sala, viu lá o Ratinho gritando: "Socorro, me tira daqui!" Pendurado na pilastra. Esse era o Rodinei. Arrumava até para os amigos dele, quanto mais para os inimigos, né? Então eu andei afastado do Rodinei por muito e muito tempo. Até que os anos se passaram, e por volta lá
no final do ensino fundamental, um dos amigos do Rodinei, que estava na minha sala, o Rodinei já não estava mais na minha sala. O amigo dele estava na minha sala, ele entrou um dia lá e desenhou um bonequinho na lousa e escreveu assim: vai com Deus, mano, Rodinei. Aí a professora entrou, viu o desenho, viu o menino triste, falou: pô, você era amigo dele, né? Você está triste, né? Aí ele quase chorando: tô, professora, tô. Aí ela perguntou: gente, sabe o que aconteceu com o Rodinei? Aí todo mundo assim: não, ele se mudou, ele foi para uma outra cidade. Aí a professora torceu a boca como quem vai dar más notícias, né? Ela faz assim, ó. Gente, o Rodinei, ele arrumou uma briga numa festa e levou tiro e morreu. E na hora, eu confesso para vocês, eu fiquei pensando assim: bem feito para o cara. Quem manda ser encrenqueiro? Quem manda gostar de briga? Teve o que mereceu. Mas com o passar do tempo, eu percebi o quanto essa história me incomodava. E foi então que eu percebi que nas minhas atitudes, eu acabei matando o Rodinei. Eu não tive nada a ver com o assassinato dele, mas eu tive tanta chance de salvar a vida dele. Deus me colocou o Rodinei perto de mim tantas vezes, e eu joguei tudo isso no lixo, para querer ter a imagem de um crentinho, bonitinho, cheirosinho. Joguei tudo no lixo. No final das contas, eu acabei sendo um dos dedos que puxou o gatilho para matar o Rodinei, porque eu tive chance de salvá-lo, e eu não salvei. E o herói que eu queria ser, acabei me tornando o quê? Um vilão. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Nunca deixe o fogo parar de queimar na sua vida. Nunca tente parecer ser um crente. Seja um crente. Nunca tente simplesmente imitar as atitudes de Jesus. Seja igual a Jesus. Esse é o segredo. Tem 3 coisas que eu quero compartilhar para vocês, antes de a gente terminar aqui, que vocês precisam fazer para ser um herói de verdade. A primeira, anote aí: seja autêntico. Seja autêntico. Pode passar essa parte aí, gente, do slide. O que preciso para ser um herói? O primeiro, seja autêntico. Se você não sabe escrever autêntico, está ali. Se você não quer escrever, pode desenhar. Sabe o que é ser autêntico? É ser você mesmo. É parar de usar máscaras. É parar de fingir ter uma identidade que você não tem. É parar de fingir ter um fogo que você não tem. É ser, de fato, quem Deus te fez. Aliás, isso também é válido, gente, para a sua personalidade e para a forma como Deus te fez. Nós temos nerds na escola, não temos? Quantos aqui são nerds? Gente, os nerds também são de Jesus, viu? Se compadeça deles. Os nerds são de Jesus. E Deus usa os nerds da forma como eles são, para pregar o evangelho de maneiras incríveis. Você sabe de um nerd na Bíblia? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um típico cara nerd. Conhecia todas as coisas, todas as leis. Ele falou que todo o conhecimento dele, foi um monte de cocô. Ele falou bem isso mesmo. Olha, tudo isso aqui, gente, é um monte de cocô, de estrume, perto daquilo que eu conheci quando encontrei a Cristo. E ele usou a sua inteligência, ele usou a sua criatividade para pregar o evangelho para muitas pessoas. E se você está aqui hoje, foi por causa do ministério do apóstolo Paulo, que levou o evangelho para aqueles que não eram judeus, como eu e você. Deus também usa os nerds. Quantos aqui são skatistas? Deus usa os skatistas. Quem fez a oficina de skate aqui sabe, de várias maneiras de você falar de Jesus através de skate. Não importa se você é um skatista, não importa se você é um nerd, do seu jeito, da forma como Deus te fez, você pode salvar vidas. Gente, ninguém gosta de mentira. Ninguém gosta de pessoas que fingem ser uma coisa que não são.
Quer ver? Você chega na igreja e finge ser o santinho. Chega lá, oh, tem uma argolinha na sua cabeça, asinhas atrás de você, e todo mundo fala, ah, como esse menino é uma bênção, como essa menina é uma bênção, ah, ele é um anjo, ela é um anjo. Aí quando você chega em casa, você tira aquela roupa celestial, e aí começa a fazer maldade com a sua irmã, começa a brigar com a sua mãe e com o seu pai, começa a desobedecer o que eles falam para você fazer, eles falam para você não ler determinados livros e você lê escondido, ele fala para você não ver determinados desenhos e programas e você vê escondido. Ele fala que é a hora de você usar a internet, tem hora que você não pode usar, e você dá uma de migué ali nele, e vai usar a internet. Duas caras, você é um duas caras, você é uma coisa num lugar, e uma coisa no outro, você não é autêntico. Você faz um Facebook, que é para maior de 13 anos, e você não tem 13 anos, você está mentindo, você está falando que você tem uma idade que você não tem. É mentira, é pecado, não tem a ver com a sua identidade. Espera fazer 13 anos, e mesmo assim acompanhado dos pais, viu? É mentira. Seja autêntico, ninguém gosta de mentira. Alguém gosta de pegar ali, eu não sei se você já teve ali com a sua família, comprando carro com seu pai, aí o pai abre o jornal nos classificados e chega lá, carro seminovo, com banco de couro estofado e tal, de Ringles Bringles, e um monte de coisa legal. Ringles Bringles, para quem não sabe, é coisa que eu inventei, tá, gente? Não existe essa palavra, não. Aí tem um negócio ali espetacular. E aí, quando seu pai leva todo mundo para ver o carro, é um calhambeque caindo aos pedaços, com o couro tudo rasgado. Você fica feliz? Ou quando você vai comprar casa, que os seus pais vêm lá no classificado, casa nova, uma mansão, com banheira de hidromassagem e tudo mais, 5 quartos, aí você vai lá, o quarto parece um mausoléu, negócio fungado, com micróbios na parede, aranhas, penduradas para tudo quanto é canto, a banheira de hidromassagem é um poço com água escura, de tanta sujeira, você fica decepcionado. Outro dia eu fui num restaurante com a minha esposa, e estava lá novidade, bolinho de bacalhau, o preço é uma piada, era o slogan. Aí a gente foi lá, a minha esposa gostava, né, e falou, vamos pegar um bolinho de bacalhau para experimentar, eu falei, vamos. Aí quando o prato chegou, gente, sem brincadeira, eu fiquei procurando para ver se tinha algum vídeo daquelas pegadinhas de televisão, que estava filmando a gente. O bolinho de bacalhau que estava na propaganda enorme, bonito e vistoso, era uma bolinha escondida no meio de um prato vazio. Eu falei, pô, preço é uma piada? Piada é isso aqui, né? Que é isso? Olha ali, o bolinho que está ali, olha o bolinho que está no meu prato, é diferente. A gente não gosta de mentira, ninguém gosta de ser enganado. Então seja quem você é. Quando está difícil, mostre para as pessoas que está difícil. Quando você está fraco, mostre para as pessoas que você está fraco. Isso é ser autêntico. É você não usar máscaras, é não fingir ser alguém que você não é. Ser uma coisa na igreja, ser outra em casa ou na escola. Na igreja você chora, levanta a mão, oh Jesus, aleluias. No futebol você bicuda a cabeça do seu amigo. Não dá, cara, não dá. Presta atenção, você precisa ser um cara só, seja autêntico. Segundo, tenha compaixão. Você precisa ter compaixão das pessoas. Você não pode ficar de mal com os outros. Você não pode ficar bravo com os outros. Sabe por quê? Pessoas são importantes para Deus. Pensa agora naquele seu amigo terrível. Pensa naquela pessoa que te perturbou o semestre inteiro. Aquela pessoa que você não queria ver nem pintado na sua frente. Que você está orando para que Deus leve lá para Conchinchina, para Ringles Bringles, está bem longe de você. Pensou? Quantos pensaram aqui numa pessoa? É para pensar, gente. Quantos pensaram? Você vai colocar o nome dessa pessoa agora no seu papel. Cuidado para não ser a pessoa que está do seu lado e ela lê, tá? E vai pegar mal. Coloca o nome dessa pessoa no papel. Coloca o nome desse chato no papel. Pode ser um amigo de escola, pode ser seu irmão, sua irmã, pode ser o seu pai ou sua mãe, sei lá.
Coloca o nome dessa pessoa. Quantos já escreveram? Levantem a mão. Quantos ainda estão escrevendo? Vamos, gente, não levanta a mão não. Escreve logo. Quem escreveu, dá um amém bem forte. Quem não escreveu, grita um misericórdia. Ah, quem mandar misericórdia? Ô? Toma vergonha. Qual que é o nome desse cara aí? É tão longo assim? Mateus Estrogonofos, 56º, Optus, Rami, Quilômetros, Camarrões, Hubs, Cubs, Hubs, Hubs, da Silva. Escreve logo. Levanta o papel agora. Levanta o papel agora com o nome do cara. Ou da menina. Ou da mãe, do pai, do irmão. Você tem um compromisso agora. Você vai ter um compromisso agora de salvar a vida dessa pessoa. Você vai fazer um ato de bondade para com essa pessoa. Pode ser pagar um lanche na cantina, pode ser levar a mochila da pessoa um dia, vai fazer alguma coisa para mostrar que essa pessoa é amada por Deus. É o seu compromisso. Amém? Não, está muito fraco esse amém, gente. Espera aí, eu quero todo mundo. Eu vou falar, esse é o seu compromisso, eu quero todo mundo falando amém, para selar o compromisso. Esse é o seu compromisso. Em nome de Jesus, nós vamos salvar essas pessoas. Vamos mudar a vida delas. Demonstre compaixão. Demonstre compaixão. Aquela pessoa que te ofendeu, aquela pessoa que te xingou, esse é o 2. Você vai demonstrar compaixão. Há um texto na Bíblia que Jesus fala o seguinte, presta atenção aqui, ó, como isso é sério. Olha aqui para mim. Olha para esse rostinho feio aqui. Olha só o que Jesus falou. Se alguém falar mal de você, fale bem dessa pessoa. Se alguém te amaldiçoar e rogar praga para a sua vida, abençoe essa pessoa. Se alguém espalhar fofocas a seu respeito na escola, fale bem dessa pessoa. Se alguém te der um tapa, dê o outro lado, para ela bater. Na verdade não é para você fazer isso. Jesus está querendo dizer o seguinte, que você precisa retribuir o mal com o... Retribuir o mal com o... Porque se vocês fizerem isso, Jesus continuou dizendo, vocês serão chamados filhos de Deus. Você será chamado filho de Deus, se você fizer o bem para quem te faz mal. E terceiro e último, sacrifique-se. Sacrifique-se. Você precisa sacrificar-se pelos outros. Dá o seu melhor para os outros. Ali na figura, está um menino dando sua mamadeira para o cachorro. Dando o que ele tinha de melhor para o outro. Você precisa se sacrificar. Deus quer que você se sacrifique. É muito mais do que simplesmente fazer um ato de bondade para o seu inimigo. É dar o seu melhor para ajudar o seu inimigo. Gente, eu tenho uma irmã, na verdade tenho 3. Mas eu tenho uma irmã que ela foi o terror na minha vida. E um dia, eu trabalhava numa empresa de lanche, atendendo o telefone. Era Mig Lanche. Falava, oi Mig Lanche, boa tarde. Oi Mig Lanche, boa tarde. Oi Mig Lanche, boa tarde. A gente ficava tão louco com o negócio, que aí quando chegava em casa para atender o telefone, a gente entendia, oi Mig Lanche, boa tarde. Não, desculpa, não é Mig Lanche não. A gente ficava preso ali no negócio. Mas eu gostava de trabalhar, sabe por quê? No final do dia, eu ganhava um X-salada. Delicioso. Se você está com fome agora, fica com mais. Não era porque a empresa que eu trabalhava não, gente, mas era o X-salada mais gostoso que eu comi na minha vida.
E era uma delícia chegar no final do dia, depois de tantos, oi imigrante, boa tarde, e comer aquele x-salada. E a empresa era da minha família. E um dia, eu estava lá trabalhando, prestes a receber o meu x-salada, contando as horas. Ai, faltam 15 minutos. Ah, faltam 10 minutos. Ah, faltam 5 minutos. E de repente a minha irmã tem uma briga com a minha mãe. E se tranca no quarto. E aí eu falei, bem feito. Bem feito. Eu não vou me preocupar com isso, que meu x-salada está chegando. A fome está batendo. O meu estômago está gritando assim, ó. Eu vou aproveitar meu x-salada. Mas Deus me incomodou a fazer um sacrifício pela minha irmã. Como eu falei, eu e minha irmã não estávamos muito bem naquela época. Mas eu cheguei lá na porta do quarto. Olhei para o x-salada. Olhei para a porta do quarto dela. Ela também amava o x-salada. Olhei para o meu x-salada. Olhei para a porta do quarto. Olhei para o meu x-salada. Olhei para a porta do quarto. Olhei para o x-salada. Olhei para a porta do quarto. X-salada. Sabe o que eu fiz? Comi o x-salada. Brincadeira, gente. Eu bati na porta. Ela chegou com o cabelo todo... com aquela cara inchada. Parecendo um monstro. De tanto chorar. E abriu a porta do quarto. Aí eu até me espantei, né, com aquela cena. Aí eu só levantei o x-salada e sorri. Ela me respondeu com um sorriso meio torto, né, aquela cara inchada de tanto chorar. E eu entreguei para ela. Era o meu sacrifício. Para alguém que eu não me dava muito bem. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu me senti muito melhor dando o meu x-salada para minha irmã do que comendo todos os x-saladas do mundo. Certamente se eu comesse todos eu não me senti muito bem. Mas você entendeu o que eu quis dizer? A questão é, quando você se sacrifica pelos outros, você começa a expressar a sua identidade de filho de Deus. Quem você pensa que é? Você é um filho de Deus. Eu vou fazer essa pergunta e você vai responder com toda a força dos seus pulmões, da sua garganta. Quem você pensa que é? De novo, todo mundo junto. Quem você pensa que é? Como filho de Deus, você precisa mudar o mundo. Deus colocou um fogo no seu coração para incendiar a sua vida. E você partir a todo vapor para transformar a vida dos seus amigos, da sua família, dos seus inimigos. Aqueles que não conhecem a Jesus vão se converter por causa de você. Aqueles que estão passando por enfermidade, você vai colocar a sua mão sobre a cabeça deles, vai orar e eles vão ser curados, porque o poder de um filho de Deus é maior que qualquer outro poder no céu e na terra. Você crê nisso? Seja você mesmo, seja um filho de Deus.